és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo? Propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse a raposa. Tem fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinha? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Anthony Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Boa noite. Agradecemos a participação de todas e de todos. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, que de maneira tão amável têm contribuído para estes momentos. Agradeço também a Deus a alegria e a oportunidade de estar aqui com vocês. Sou Marinélia, presidente da Montessori Bahia, e vamos estar aqui quinzenalmente até o mês de abril, dando continuidade ao nosso segundo ciclo de palestras. Pedimos que vocês acessem a câmera do celular de vocês no nosso QR Code, e entre no site da Montessori Bahia, deixem seus nomes, endereços. Nossas palestras estão disponíveis no nosso site. Mantenham-se informados. Juntem-se a nós. Nosso ciclo de palestras é dedicado, sobretudo, aos pais, às mães, tios, tias, avós, e trazer um pouco de luz às famílias nesse provável retorno às aulas. Em 2020, as crianças e os jovens não foram prioridade, mas podemos fazer a diferença agora, em 2021. A ciência nos mostra que a volta às aulas, seguindo os protocolos, é muito segura. Escolas abertas, retorno necessário, lugar de criança e jovens na escola. Nossa palestra de hoje é Emoções no retorno às aulas. Como lidar? Vamos ter dois convidados. Luciano Santos, que vai ser o nosso palestrante, e nossa mediadora, Ana Ruth Lima. Luciano Santos, mestre em Ciências de Saúde, área de concentração em saúde pública pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, graduada em Psicologia pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, atualmente é psicólogo clínico do Centro de Atendimento às Dificuldades de Aprendizagem, vice-diretor e orientador educacional do Instituto Donde Educar, GQE, experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia cognitiva, pós-graduado pela FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências, em especialização em prática. Ana Ruth Lima, diretora do Colégio Montessori Santo Agostinho, em Piauí, Bahia. Graduada em Letras,
pós-graduada em Educação Montessori pela ABEM, Associação Brasileira de Educação Montessoriana. Ana Ruth é fundadora da Associação Montessori da Bahia. Ela foi como diretora, presidente da associação durante, acho que 8 anos, e agora eu assumi o cargo de presidente. E ela agora faz parte da assessoria da presidência. Boa noite, Luciano. Quero convidar o Luciano. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite, Mari. Boa noite, nossa presidente Marinélia. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Dizem que situações complexas requerem soluções complexas. Não é mesmo? Não é assim mesmo? Psicólogo então, pode dizer. Nosso objetivo é trazer um pouco de luz às famílias nesse provável retorno às aulas, ou aulas remotas, ou aulas híbridas. Vamos mantê-los sempre informados. Sejam bem-vindos. E a plataforma agora é de vocês. Obrigado, Mari. Obrigada, Marinélia. Olá, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui como convidada da Montessori Bahia para esse momento de uma conversa com Luciano dos Santos, grande amigo, que já estivemos juntos em vários trabalhos do colégio, uma pessoa sensacional. E é um prazer, estou muito feliz de poder estar aqui dividindo com você, Luciano, essa conversa, esse bate-papo, né, para que a gente possa realmente orientar, levar uma palavra para as famílias. Esse projeto da Montessori Bahia, Montessori para Famílias, esse ciclo de palestras tem esse objetivo, né, trazer à tona, trazer esse momento para as famílias, para os educadores. E o nosso tema hoje, como a nossa querida presidente falou, são as emoções, né? Vamos falar sobre as emoções no retorno às aulas. Viver sob o signo da pandemia, o mundo todo está vivendo, desencadeou muitos sentimentos, né? A ansiedade, o estresse, a tristeza, a incerteza, ninguém sabe de nada, todo dia uma novidade, e isso realmente atingiu fortemente as famílias e principalmente as crianças e os adolescentes. Então, Luciano, eu quero começar te perguntando como é que a psicologia compreende esse processo da pandemia, pela qual o mundo todo está passando. Como é que você, Luciano, percebe esse contexto? Boa noite a todos. Espero que estejam todos me ouvindo. É um prazer enorme, Ana, estar aqui falando com você, falar com Marinélia, pessoas que eu trabalhei a vida inteira, que eu iniciei minha vida profissional, de certa maneira, nessa parte acadêmica com vocês. Então, é uma emoção muito grande estar falando com vocês, estar aqui essa noite, e poder falar um pouco sobre isso, sobre essa questão das emoções no retorno. Então, é muito bom a gente poder estar aqui. Na verdade, não é uma palestra, é um bate-papo. Sintam-se à vontade para interromper, se preciso for, se fazer alguma pergunta. Caso eu não saiba responder, a gente pega o e-mail, a gente vai pesquisar, vai estudar, vai ler mais um pouco, e aí manda a resposta depois. A gente se preocupou em certa medida, trazer alguma coisa de forma prática para vocês, tanto os pais que estão nos assistindo, quanto os educadores, donos de escola também que estão nos assistindo, os coordenadores, enfim. De forma prática, como a gente vai poder pensar esse retorno. Para responder sua pergunta, e sendo bem objetivo, até porque o tempo é muito curto, a gente tem que objetivar as respostas. Mas eu preciso fazer só uma introdução pensando assim, como é que a psicologia pensa isso?
A gente precisa entender, Ana, que nós já éramos uma sociedade adoecida antes da pandemia. Sim. Talvez não seja a pandemia que esteja nos tornando mais adoecidos. Talvez essa pandemia seja resultado desse adoecimento que já veio de muito tempo. Se você voltar um pouco no tempo, as pessoas já reclamavam de cansaço, estresse, transtornos emocionais diversos, índices altíssimos de depressão, e sobretudo depressão infantil e suicídio infantil. Eu estou te falando de um cenário antes da pandemia. As relações que já eram estabelecidas de antes da pandemia eram relações tóxicas. E aí, tem até uma metáfora da pandemia, a metáfora do isolamento, que é uma metáfora que eu gosto muito, que é da seguinte forma. Todas as vezes que nós, seres humanos, de certa maneira, com a nossa relação tóxica que a gente desenvolve com a natureza, com o meio ambiente, a natureza se volta contra a gente, de certa medida. Né? Já visto as catástrofes, todo esse movimento da natureza, as secas, o clima. A natureza dá uma resposta para essa relação tóxica que a gente desenvolve com ela. A gente já parou para pensar que vem uma pandemia que o vírus pega pelo ar. Aquilo que nós temos mais essencial é o ar. A gente não consegue sobreviver sem respirar. Então, qual é a solução para que as pessoas não morram e para que a gente consiga passar por esse momento difícil? Se isolar. É o isolamento. Cada um na sua casa, usando máscara, não pode mais abraçar, não pode mais beijar, não pode mais conviver. Não. Vamos ficar cada um no seu canto, isolado. É como se a própria natureza estivesse ensinando para a gente que aquela relação tóxica que a gente tem com a própria natureza e ela se vira contra, a gente estava estabelecendo uma relação tóxica com nós mesmos, seres humanos. A gente estava tóxico com nós mesmos. E precisou vir uma pandemia, uma doença como essa que pega pelo ar, porque aí você não pode respirar perto do outro e você vai ter que se isolar. Embora seja uma pandemia, a gente vai concordar que ela não chega igual para todo mundo. Esse processo de transformação não vai chegar para todo mundo. Isso a psicologia já percebeu, né? Nos consultórios também, né? Que ninguém reage da mesma forma. Então, só para concluir nesse sentido, é assim. Como é que a psicologia percebe? Percebe que nós já éramos uma sociedade adoecida de antes da pandemia. A pandemia veio trazer mais, veio deixar algumas situações mais complicadas nesse processo de isolamento, mas como um ensinamento mesmo, mostrar para a gente que a gente precisa restabelecer uma relação mais participativa, mais colaborativa, mais respeitosa, mais empática de um com o outro. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente precisa trazer a partir desse momento. Não sei se respondi a questão, mas você pode... Respondeu sim, Luciano. Você vai falar um pouquinho agora sobre a relação de Edgar Morin com Montessori? Sim. Por que você realmente quer trazer esses conceitos, né? Esses ensinamentos de Edgar Morin para falar sobre emoções no retorno às aulas? Perfeito, porque eu começaria te dizendo por que não falar de Edgar Morin. Eu vou tentar não ser muito academicista para não entrar muito na teoria. Sim. Estamos falando para famílias também. Estamos falando para famílias e é importante. Mas eu poderia dizer assim, um dos aspectos mais importantes, claro, a obra dele é muito vasta, é o ensinamento que ele traz de encontro ao rompimento com a fragmentação. Morin, ele por isso que ele é tão utilizado na educação, porque ele vai de encontro a esse processo fragmentado que a gente vive na educação. Lá atrás, só falando rapidinho, no momento que a ciência precisava se estabelecer como ciência, a fragmentação foi importantíssima, porque ela precisava fragmentar, se especializar, aí surgem as especializações todas, e a partir desse momento da fragmentação, para que a ciência se tornasse quanto método. O problema, Ana, é que a gente ficou preso a essa fragmentação. E a educação, ela é fragmentada. A gente separou tudo em disciplinas, separou tudo em disciplinas. E agora a gente vai trabalhar cada uma disciplina de forma isolada. Respondendo a sua pergunta, aí a conexão de Morin com Montessori é total e completa, porque ambos pregam uma educação, haja visto que o método montessoriano traz isso muito claro, essa não fragmentação, é trabalhar todo, trabalhar os conceitos,
as áreas de conhecimento, como o Montessori trabalha, e Mohan também traz essa possibilidade de trabalhar áreas de conhecimento, e não necessariamente disciplinas. Então, aí já entrando um pouquinho no tema para ajudar as pessoas a entenderem que salada é essa, Mohan, Montessori e as... como a gente estabelece aí essas conexões. Isso, como que a gente pode pensar essa questão? Se eu estou falando de emoção, Ana, eu estou falando de subjetividade. E se é algo subjetivo, cada um vai sentir de uma forma diferente. E tanto o Mohan quanto o Montessori traz essa preocupação. E olha, se eu estou dizendo que eu não posso mais trabalhar o indivíduo de forma fragmentada, eu preciso trabalhar ele como um todo, as emoções são tão importantes quanto os conteúdos cognitivos, quanto os conteúdos seriados, quanto os conteúdos fragmentados. A emoção precisa ser uma área de conhecimento, né? Sim. A gente precisa entender, romper com essa fragmentação e trazer esse contexto como um todo. Então, sim, eu preciso, principalmente agora, acho que essa foi a preocupação de vocês em trazer esse tema no retorno, principalmente agora, nesse retorno, a gente vai, não vou antecipar, mas a gente vai entrar mais um pouco mais na frente disso, as escolas vão precisar, talvez, inverter, sabe? Inverter o processo. Eu preciso agora olhar para esse meu aluno, para essa minha criança, para esse adolescente de outra forma. E aí a família tem um papel importante nesse processo. A compreensão do indivíduo, né, como um todo integrado, né, aquele meio ambiente onde ele está, com quem ele convive, e vindo desse isolamento, né, dessa pandemia. Yuri, você poderia passar os slides, por favor? Então, a preocupação da gente agora com esse retorno, a ausência das crianças, Luciano, a ausência das crianças na escola, né, teve um impacto muito grande, né, nas crianças. O método Montessori tem como característica um ambiente preparado. Então, a criança ia para a escola e vai para a escola quando ela puder retornar nesse movimento presencial, e ela encontra um ambiente cientificamente preparado para ela. E quando ela vive esse ambiente, quando ela está na escola, na verdade, ela tem esse exercício do ir e vir e da convivência, né, com o outro. E nessa convivência, ela vai exercitar, como numa sociedade, os relacionamentos, porque, na verdade, as crianças, quando começam a ir para a escola, quando se dá realmente as relações sociais, quando ela aprende a se socializar. E no ambiente Montessori, as salas são com idades mistas, o que representa, Maria Montessori falava, que representava a comunidade, a sociedade, ou seja, as crianças aprendem a conviver com o outro, aprendem a administrar os sentimentos, a tristeza, a alegria, a raiva do colega, a questão da posse de um material. Então, eles convivem respeitando o menor, o maior. Então, Luciano, nesse momento de isolamento, onde a casa passou a ser a escola, né, a gente vê isso já há uns 10 meses, né, ou mais, como é que será que a família pode suprir, porque a gente não voltou ainda, não sabe que dia vai voltar ao presencial, que dia que essa criança, como vocês estão vendo aí nos slides, que dia que eles vão voltar para esse ambiente preparado para ele, né, e passar a conviver com o outro? Ele está muito tempo ausente da escola, então a família está junto com ele. Como é que a família vai suprir essa falta, né, de vivências e experiências em casa, estando em casa, Luciano? Então, Ana, vamos pensar da seguinte forma. Já é posto que esse déficit cognitivo já se sabe que vai durar em torno de 2 é muito pouco, acho que 3, 4 anos, que tanto esse déficit cognitivo quanto esse déficit emocional que essas crianças estão passando. Como você falou muito bem, a criança precisa desse contato com o outro, ela aprende no contato com o outro. E isso, as crianças de uma escola montessoriana, elas saem na frente.
a gente sabe, tem escolas que privilegiam mais a questão do cognitivo, a questão do conteúdo, a questão da aprovação. Ninguém está dizendo que isso é errado. A gente está dizendo que são metodologias, ou, no caso, filosofias, para falar uma linguagem mais apropriada. Então, assim, quando a gente diz que a educação montessoriana é a educação que prepara para a vida, as crianças montessorianas, elas estavam mais preparadas e conseguiram passar por esse processo. Uma criança que teve uma educação montessoriana lá na sua origem, elas puderam passar por esse processo de transformação, esse processo de pandemia, de uma forma mais equilibrada, no sentido de existir um preparo para isso. E aí, eu trago uma outra questão de Morin, que ele escreveu, né, na década de 90, 7 saberes necessários a uma educação do futuro. A pedido da Unesco, ele escreveu isso. E acho que o 5º saber, se eu não me engano, ele fala que é ensinar as incertezas. Com a escola do futuro, ela precisa ensinar as incertezas para essas crianças. Então, assim, um dos principais pontos que a gente precisa trabalhar, e se trabalha na escola montessoriana, é pensar na seguinte perspectiva. A gente começou janeiro ou fevereiro cheio de planos, né? Vamos pensar assim, vou fazer um curso, vou fazer uma viagem, vou, sei lá, todo mundo cheio de programação. 2 meses depois, uma pandemia acabou todo o planejamento. E a gente teve que se reinventar. É essa experiência de ter que se reinventar, de lidar com as incertezas, que essa educação, mais do que nunca, vai precisar trabalhar com essa criança. Então, uma das questões que eu trago muito é a questão da ansiedade, assim, né? Primeiro que a gente precisa dizer o seguinte, eu recebo no consultório e vira e mexe alguém e fala assim, eu estou ansioso, estou muito estressado, eu estou muito ansioso. Como se existisse vida sem estresse e sem ansiedade. Ansiedade é positiva, ansiedade é boa. Você só está vivo e você só consegue ir para frente porque você tem ansiedade, porque você se estressa. Eu só consigo andar porque os meus músculos se estressam. Então, a ansiedade, não pensar a ansiedade como um processo ruim. O que a gente trata é o transtorno, é aquilo que sai da curva. Então, o que a escola precisa, Ana, pensar é pisar o pé no freio. Sabe, pisar o pé no freio? Um dia de cada vez. A gente vai falar um pouco mais. Um dia de cada vez. A gente precisa nesse retorno, e a família está junto com a gente, que eles estão ouvindo, vamos precisar viver um dia de cada vez. Sim. Sabe? É muita coisa nova, né? Quando eles retornarem, é tudo muito diferente. A gente está falando desse retorno, né? Presencial. A gente está falando desse retorno. E rapidinho, Ana, uma reflexão importante, que assim, se eu digo, eu digo não, porque eu nem gosto muito dessa expressão, mas as pessoas falam assim, o novo normal. Nós estamos vivendo o novo normal. Primeiro que se é novo, eu não consigo prever, porque é novo, então não tem como se fazer uma projeção. É novo. Se você fizer uma projeção, deixa de ser novo. Então, a gente está vivendo uma realidade. Porque é isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando nós começamos na pandemia, a gente começou, eu, você, todas as escolas, assim, daqui a 15 dias vai voltar. A gente achava que voltava um mês. Voltar para 6. A gente está há mais de um ano nesse processo. Que novo normal é esse? A gente precisa viver nesse contexto. E se a gente alimenta essa esperança de que vamos voltar para um novo normal, eu estou dizendo no sentido de que é como se esse momento de 12 meses ninguém viveu, então. Viveu, né? Viveu de uma forma diferente, aprendendo a viver. Né? Pronto, então essas crianças também viveram. Os adolescentes também viveram, os pais também viveram. E esse momento não pode ser negligenciado nem ignorado, como se agora vamos passar uma borracha nisso e vamos partir daqui para frente. Não. E dessa forma, cada família, Luciano, ela buscou, né, um jeito, uma maneira de lidar com esse isolamento, né? Cada um teve o seu. A gente tem famílias que mãe trabalha, pais trabalham, que ficaram em casa. Então, como disse, a escola passou a ser, a casa passou a ser a escola, né? Isso foi muita mudança para as famílias. E qual, assim, a orientação, Luciano, que você daria para as famílias para poder, a fim de amenizar realmente esses conflitos, né? Porque a gente está no isolamento e, pelo menos, o nosso estado da Bahia vai continuar, né? A gente não sabe quando é que a gente vai voltar, né? Então, pode ser que a família esteja, assim, realmente muito, muito ansiosa, né? E isso esteja gerando mais conflito. O que a gente pode dizer para as famílias, Luciano?
Eu quero retomar um pouco a questão do... esse ano, o tema da Rede Pé, Unesco, as escolas associadas sabem disso, vai ser um dos temas, vai ser trabalhar o Ano Internacional da Paz e da Confiança. Então, se você me pergunta o que é que as famílias podem fazer nesse momento, é confiar no trabalho da escola e confiar na ciência. Acho que são duas coisas importantíssimas. Assim, a gente vive um período negacionista, a gente sabe disso, está posto, mas isso também não é uma repetição. Eu não vou nem entrar nessa questão, mas eu quero dizer para vocês, tanto as pandemias quanto esse processo negacionista, ele se repete ao longo da história humana. Não é nada disso é novo. Já houve pandemias no passado e também se passou por um processo negacionista. E aí nós estamos vivendo uma pandemia e se está havendo esse processo negacionista. A gente precisa entender que se a gente não confiar na ciência e na vacina, não vai ter retorno. Então, o que é que a família pode fazer nesse momento que está ouvindo? É confiar, confiar e confiar. Confiar na ciência e confiar na escola. Sem essas duas questões, esse processo de ansiedade só vai aumentar, só vai deixar as pessoas mais doentes ainda. Por isso que esse tema é importante, paz e confiança, a gente vai trabalhar. Porque para se ter paz e se ter confiança, nesse momento a gente está precisando dessas duas coisas. Confiar nas instituições, confiar na ciência, confiar na vacina, é uma forma que a gente tem de poder voltar às atividades, às escolas, abrir tudo novamente e tentar ter uma vida normal nesse sentido. E, Luciano, na verdade, as famílias estão muito ansiosas com relação à aprendizagem das crianças, principalmente da educação infantil, né, porque a gente vai continuar com o remoto, né, você acha, qual seria a maior preocupação dos pais nesse momento? Eles deveriam, que deveria vir primeiro, né, a escuta ou a preocupação com a aprendizagem? Qual a importância de cada um? Ana, olha, boa pergunta, a gente precisa entrar nessa questão. Eu fico pensando o seguinte, o que fazer no retorno? O que as escolas deveriam fazer? É fácil a gente pensar no que as escolas não devem fazer. Por exemplo, vamos pensar num retorno com aulas expositivas em data show, utilizar tablets, utilizar computadores, sabe? É você dar mais do mesmo. E aí as escolas montessorianas, as imagens que você mostrou traz bem isso, elas saem na frente mais uma vez, porque elas têm ambientes lúdicos, concretos, com material preparado. Então, a gente vai precisar pensar e voltar para uma educação onde você trabalha o contato com o concreto, a vivência, a troca de experiência, trabalhar em ambientes abertos, trabalhar com a natureza, as relações, trabalhar, por isso que a gente faz esse link com o Mohan e com o Montessori, trabalhar as relações humanas, a compreensão humana, a compreensão do outro. É precisar entender que a fórmula X, Y de matemática, ela tem sua importância, mas agora ela vai perder seu protagonismo, porque a gente vai precisar, nesse momento, trabalhar os outros saberes, que são tão importantes quanto. Então, se a escola retoma com aquele mesmo processo de aula, expositiva, data show, computador, professor na frente, além de e voltada para o conteúdo, né? Porque a escola trabalha muito... isso, para tentar correr com conteúdo, porque ficou muito tempo, né? Isso. Sei lá, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. A gente vai precisar ter mais escuta, né, Luciano, na escola. Isso. Eu vou falar sobre isso que você falou. A maioria das escolas está pensando da seguinte forma, até porque tem algumas determinações legais que trazem um pouco disso. No retorno, vamos fazer um diagnóstico. Aí as escolas querem logo já partir para fazer um diagnóstico, uma avaliação diagnóstica para compreender o quanto essa criança ou esse adolescente aprendeu, o quanto daquele processo ficou. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. Não, mas vai ser feito também, né? Vai ser feito, né? também. Isso não deve ser o primeiro plano. É isso que eu ia falar, não deve ser o primeiro plano, né? Deve ter essa escuta. O primeiro plano que as escolas precisam pensar nesse retorno é o processo de escuta, é criar espaços de escuta. As escolas que já têm um trabalho com psicólogo vão ter uma certa facilidade, mas não quero assustar ninguém que vai ter mais custo, vai criar esses espaços. Não. A ideia... Fale, Ana. Desculpa, é isso mesmo, a gente vai fazer esse programa.
na verdade, essa escuta não vai ser somente de uma psicóloga, né, uma psicopedagoga da escola. Como que você acha que essa escuta pode acontecer na escola? Então, vamos pensar da seguinte forma. O que deve vir primeiro? A escuta. Não vamos pensar em diagnóstico nenhum nesse primeiro momento. As escolas precisam criar espaços de escuta. Quando eu digo espaços de escuta, todo o processo, todo o ambiente da escola pode se converter num espaço de escuta. Não só escutar o aluno, a criança, o adolescente, mas escutar o pai, escutar a mãe, escutar a família. E aí, às vezes, até no balcão, na recepção, o pai já chega ali, ele já fala, ele já diz o que está sentindo, ele já dá uma informação importante. Na sala de aula, o espaço de sala de aula em si é um espaço de escuta. A portaria da escola pode se converter no espaço de escuta, porque o pai, na hora de entregar o aluno, ele dá uma informação. Então, acho que a escola poderia pensar um treinamento para a equipe, onde vai transformar todos os espaços da escola num espaço de escuta. Porque, primeiro, eu preciso escutar como essa pessoa está chegando. Não dá para padronizar comportamentos, não dá para padronizar procedimentos, não a padronização. Eu primeiro escuto, procuro saber, procuro ouvir o que está acontecendo, como essa pessoa passou por esse processo. Você vai ter crianças que os pais se separaram no processo de pandemia, crianças que os pais perderam emprego, crianças... Avós que perderam a voz, né? De pessoas muito próximas da família. Mas você concorda comigo e os ouvintes também, que tem crianças que passou o processo de pandemia na fazenda, em contato com animais, com cavalo, brincando no tempo. Verdade. Se divertindo. Essa criança passou por um processo de pandemia completamente diferente, até mais lúdico, talvez, que na própria escola. Ela teve primos para brincar, teve crianças que ficaram mais isoladas. Então, como é que eu vou padronizar um comportamento, um atendimento, um diagnóstico? Não pode, né? A gente tem que se preocupar é a escuta. Com essa saúde mental, né, dessas crianças e dos adolescentes, e a aprendizagem, ter a vida toda para aprender, né, no momento que eles estão bem, né, emocionalmente, tudo vai fluir, né. Fala, mas a gente precisa bater nessa tecla, eu vou insistir um pouquinho nisso, porque, assim, já que a gente está falando que eu preciso pensar com o indivíduo como um todo e romper com essa fragmentação, a gente precisa deixar bem claro para as famílias, claro que é um trabalho de formiguinha, mas o momento é propício, que isso também é aprendizagem. As questões emocionais de convívio, de relação, de respeito e ética humana. Montessori, eu vejo dois aspectos. Por exemplo, Montessori trabalha a educação cósmica, e Edgar Morin trabalha a compreensão, a identidade humana. Morin traz a identidade humana e Montessori trabalha, por exemplo, a questão da educação cósmica, que é exatamente você se perceber e se compreender indivíduo no mundo e que você precisa do contato do outro e você precisa se relacionar com esse outro. E que todos dependemos um do outro, inclusive da natureza, dos animais, de tudo, né, o planeta, todo mundo é unido, né, através desse respeito, né, com o outro, e isso aí a gente constrói também na escola, né, com essa educação emocional. E isso é um conhecimento que precisa ser entendido como um conhecimento. Conhecimento, exatamente. Como uma disciplina. Não vou me contradizer, estabelecer como disciplina, mas como área do conhecimento. Pronto. Uma área do conhecimento, que a gente tem que saber explorar. Então, com isso também, quando as crianças da educação infantil, com o ensino remoto, elas não conseguem acompanhar, né? Você não consegue expor uma criança a uma tela, e muitas vezes ela não tem esse adulto, né? Então, os pais passaram realmente a não gostar, né? Claro, né? Porque, na verdade, nessa idade, a criança precisa de movimento, precisa de andar, precisa dessa relação com o outro, ele está, né, acrescentando a sua personalidade, esse contato e amadurecendo. Mas, na verdade, o que a gente tem nesse momento para a educação infantil é exatamente o professor fazendo contato com videochamada, com aulas remotas, e eu queria que você chamasse a atenção, destacasse a questão da relação, da afetividade
do professor com essa criança de 2, de 3, de 4 aninhos, né? E que isso é importante, porque se você por 30 minutos, com a criança de 2, de 3, normalmente são 30 minutos, se não fizer essa relação de afetividade com a escola, com o professor, né, ela vai se distanciar mais. Então, dizer para os pais, essa é a única forma que a gente tem de fazer a educação infantil, enquanto as aulas não puderem voltar presencialmente, né? Então, o que você recomendaria, Luciano, como psicólogo, para essas crianças de 2 a 5 anos, que é da educação infantil, enquanto as escolas não retornarem às aulas presenciais? O que você acha que a família pode fazer com essas crianças, além de fazer esse contato com as professoras, através de videochamada, aulas remotas? Então, Ana, só para não perder a oportunidade, que alguém escreveu assim no chat, é importante também ouvir os professores. Quando a gente fala de criar esses espaços de escuta, eles são para todo mundo, né? Sim. É um espaço de escuta do outro. A gente precisa, de fato, aprender a ouvir o outro e, enfim, criar espaços de escuta na escola para todo mundo, funcionários, equipe pedagógica, pais, crianças e famílias. É escutar e acolher essa pessoa. Eu não vou falar esse sofrimento, porque eu volto a dizer, existem pessoas que talvez tenham passado por isso sem ter sofrido, né? Isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Respondendo a sua pergunta, Ana, é o seguinte, a gente tem dito isso para os pais. Sabe aquela coisa que se dizia antigamente assim? Parceria família-escola, que a gente falava antes da pandemia. Aí essa parceria nunca foi tão verdadeira, porque a escola foi para dentro da casa da pessoa. Então, essa parceria foi forçada. Vai agora, ou vai ou racha. A gente está dentro da casa e essa mãe vai ter que ela é um pouco professora sem ter formação, o pai é um pouco professor sem ter formação e por aí vai. O que a gente precisa entender é possível, sim, estabelecer uma educação, isso do ponto de vista de quanto psicólogo, é possível estabelecer uma educação online com crianças menores, sim. Porque é isso que eu acho um pouco irônico, é que essas crianças iam para a escola, agora a gente fala isso, mas sabe, com todas as suas, salvo as suas devidas proporções. Essas crianças iam para a escola, e quando chegavam à tarde ou à noite, passavam a tarde inteira na frente do computador, do tablet, do celular do pai, joguinhos. E agora não pode ficar 30 minutos. E agora ela não pode ficar um período de manhã assistindo a aula. Mas aí é que está que eles falam, ela não se concentra. Ok, ela não vai se concentrar. A importância de você manter seu filho matriculado, vinculado à escola, à educação infantil, é que você tenha contato regular com o conteúdo que vem sendo trabalhado pela escola. E você, como a casa se converteu num espaço de sala de aula, você pode trabalhar e deve trabalhar em outros horários, em outros momentos. Não é aquele momento que vai ser importante da manhã, que ela não ficou 5 minutos. Na hora do banho, o banho pode se converter numa aula. O almoço, a escola está trabalhando vegetais. Pronto, então está lá colocando o almoço da criança, está dando a comidinha, você trabalha os vegetais com ela, porque você sabe que a escola está trabalhando vegetais. Está trabalhando corpo humano, vou dar um banho no meu filho. Eu vou trabalhar corpo humano na hora do banho com o meu filho. Mas isso só é possível, só para finalizar, Ana, se você estiver com essa parceria com a escola, seu filho estiver dentro da escola, matriculado na escola, e você estiver recebendo essas atividades, esses vídeos educativos. Então, o espaço de sala de aula se converte em outros momentos que não só aquele de concentração de 5 minutos na hora do vídeo de manhã ou à tarde. Também para a gente entender, as famílias, que essa troca afetiva é que mantém a educação viva, né? Essa troca afetiva da criança com a professora. Se for por 30 minutos, está bom. E também os pais, quando a gente falou do ambiente preparado, de uma sala montessoriana, você em casa pode preparar um ambiente para o seu filho. Aula de vida prática. Vida prática, né? Colocar tudo para que ele possa alcançar, que não seja uma casa só de adultos. E uma vez uma mãe me perguntou, como ela, logo no início ela estava muito confusa, e
assim, aterrorizada, o que eu faço com um menino de 3 anos em casa? Eu falei assim, a sua casa é o que eu vou ensinar? A sua casa é o currículo, é o que ele vai poder fazer. Você vai, é na hora do banho, é na hora da janta, você vai nomear objetos, você vai nomear a casa toda, ele está interessado nisso, você vai contar histórias, enfim, a gente pode fazer esse trabalho e fazer essa ligação com a professora, né? Porque você tem que fazer, a criança tem que lembrar da escola, a criança tem que lembrar que ela tem um compromisso com a escola, né? E ela gosta disso se o pai incentivar. E essa criança, Ana, que manteve esse trabalho, que manteve esse vínculo, quando voltar, não vai ser uma volta abrupta. Não vai ser uma volta abrupta, vai ser uma volta mais suave, mais tranquila. E ela vai poder se adaptar a um processo de presencial muito mais fácil. Eu sei que nosso tempo está estourando, mas você falou uma coisa muito importante sobre a questão das emoções. Eu quero voltar um pouquinho nisso rapidinho. Prometo que não vou me alongar muito. Para poder a gente fazer um link agora com o que nós trabalhamos de Morin, os 7 saberes, Montessori. Eu acho isso interessante que a educação, você falou muito de educação infantil, a questão da afetividade na educação infantil. Esse que é um problema. Os professores, e Morin traz isso, por isso que ele é tão usado na educação, porque os professores de séries iniciais, a afetividade é muito importante no processo de aprendizagem. E aí, a criança não passou por essa fragmentação ainda. Ela trabalha áreas do conhecimento, ela não trabalha por disciplina. Você já percebeu que à medida que a criança vai crescendo, vai evoluindo, aí começa o processo de fragmentação. Separa em disciplina, né? Vamos agora trabalhar as disciplinas e separar por série. E aí acaba com essa afetividade. Você não vê falar em afetividade com alunos maiores, adolescentes. Eu quero dizer que essa afetividade só se aprende com afeto, sim, tanto a criança que não passou por um processo de fragmentação, quanto esse adolescente que já passou por um processo de fragmentação, que já está lá trabalhando só, sabe, a disciplina, sempre perdendo a conexão com o todo, que ele teve lá atrás na infância. Ô, Luciana, acho que o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que você falasse só um pouquinho sobre os adolescentes, alguma coisa que você possa falar sobre esse isolamento que eles tiveram, eles se ausentaram de tudo, de festa, de jogos, e justamente nessa fase da adolescente, que é um turbilhão, né, hormonal e de emoções, né, como é que é a escola, como é que você vê esse jovem de 12 a 17 anos, mais ou menos, como é que fica a cabeça desse adolescente, como você tem recebido em consultório, como é que ficou, como a gente pode trabalhar essas emoções desse adolescente. O que o pai também, assim, muito importante, o que o pai pode observar nesse comportamento desse adolescente? O que ele está passando nessa cabecinha, com tanto isolamento? Ana, assim, eu preciso dizer mais uma vez que esse adolescente, ele já estava em processo de adoecimento, enfim, a grosso modo, antes da pandemia. A gente já falava, lembra que a gente já vinha falando nos últimos anos sobre a ansiedade, depressão do adolescente, suicídio na adolescência. A gente já vinha falando desse processo. Sim, tudo bem, a pandemia veio tornar isso de forma mais difícil. Mas quando você pergunta isso a um psicólogo, ele vai te dizer, Ana, não tem como eu te dar uma definição sem escutar. Por isso que eu trago a escuta como algo mais importante. Não dá para ter um padrão, ficar definindo comportamentos do que vai acontecer. Eu preciso ouvir, escutar esse adolescente para saber o que aconteceu com ele. Porque chega na clínica, adolescentes totalmente adaptados ao processo online. Se eu volto para a questão das escolas. Como chega outros adolescentes que não estão adaptados a esse processo online. Porque embora seja uma pandemia, eu volto a dizer, ela chegou de formas diferentes para cada um. As pessoas passaram por essa experiência de forma diferente. E esse processo de transformação, e não estou sendo pessimista, mas realista, ele não chegou para todo mundo. Certo. O que eu percebo e vejo nas pessoas, e na maioria, talvez na maior parte das pessoas, é elas tentando reproduzir a vida que elas tinham antes da pandemia, durante a pandemia.
não está tendo esse processo de reflexão, de transformação. Então, a gente vai precisar lidar com esse adolescente nesse mesmo nível que a gente vinha lidando. Claro, com um olhar, uma escuta, para saber em como ele se encontra nesse momento. Então, Luciana, para a gente concluir aqui e passar para as perguntas que a Marinélia vai passar aí, como é que a gente finaliza isso? Como é que a gente pode orientar professores, alunos, família, né? Como é que você resume a questão das emoções? Como a gente pode lidar nesse retorno com essas emoções? Assim, rapidinho. Rapidinho. Primeiro, escutar é o mais importante. Segundo, trabalhar o cotidiano. A escola vai precisar trabalhar o cotidiano, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso é fundamental nesse processo de retorno. É a gente ter o planejamento, porque ele precisa, é importante, mas no dia a dia eu vou trabalhar o cotidiano com o meu aluno na sala de aula. A gente vai precisar ficar um tempo nesse processo para fazer, aí depois vem esse diagnóstico, para saber o que foi que aconteceu nesse momento, e aí planejar ações futuras. Mas no primeiro momento é esse acolhimento, a escuta desse aluno, para saber como é que ele se encontra, e aí estabelecer estratégias. De forma prática, né? E confiar, né? Confiar que nós estamos... a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Confiança. Confiança na escola, confiança de que tudo realmente vai mudar, e a gente vai poder recuperar esse tempo aí, né? De uma forma assim... Você concorda, Ana, que se a preocupação do pai é o cognitivo, a escola sempre deu conta do cognitivo da criança. Você sabe disso. A escola vai dar conta do cognitivo. Se o problema for o conteúdo, a escola vai dar conta disso. Em algum momento ele vai aprender esse conteúdo, a escola vai ter que dar reforço, a escola vai ter que rever conteúdos. E isso, para uma escola, isso não é uma preocupação. Eu acho que romper com essa fragmentação e trabalhar essa criança como um todo, e as áreas de conhecimento, e levar em consideração que as emoções, o psíquico dessa criança é uma área de conhecimento que precisa ser trabalhado, é o diferencial. Acolher, né? Vamos acolher essa criança, vai dar tudo certo. Marinélia, as perguntas agora, viu? Acho que o tempo já... Olha, Luciano, não é diferente para ninguém. Quando alguém aqui começa a falar, faz uma palestra, tem uma mediadora, ninguém quer terminar, Luciano. Isso, é difícil. Espero. Eu já até disse na live passada, você conhece aquela música, Por que não pares? Relógio? A gente porque tem muito a ser dito, né? Tem muito a ser dito, né, Maria? Um assunto desse, né, Marinélia? Então, eu quero muito parabenizar você, Ana Ruth, foi fantástica a maneira que vocês conduziram assim, o trabalho, as perguntas, respostas, para informar toda a comunidade, aos pais, aos professores. E eu fiquei pensando assim, Luciano, você disse assim, precisa olhar de outra forma, por exemplo, nessa volta, escutar a criança, viver o cotidiano que você terminou aí, confiar. Mas a Montessori, ela é muito atual, porque eu lendo esta semana, ela, na pesquisa científica dela, que ela fez com as crianças, para preparar o meio ambiente da sala de aula, na Casa dei Bambini, em São Lourenço, ela descobriu 5 princípios universais, que esses princípios servem de fundamentação para a pedagogia científica. E também ele absorve as crianças de todas as culturas, de todos os idiomas, de todos os continentes, porque o desenvolvimento humano segue o mesmo padrão e se trabalha há mais de 100 anos, e é o que a gente vai ver agora, que é o primeiro princípio dela, que é a criança poderá trabalhar sem compulsão. Então, o que é sem compulsão? Se ela encontra o ambiente preparado, veja, se ela encontra o professor que conversa com os alunos, a sua emoção, como é que tem seus medos, tira de dentro dele todo a riqueza interior, suas emoções, nesse momento tão difícil, porque ele tem que ser um sedutor
neste momento e conhecer profundamente a criança. Então, está no primeiro princípio disso. A criança pode trabalhar sem compulsão. Por isso que eu comecei com o Pequeno Príncipe. Eu acho, Lu, Ana, que a nossa relação agora é como uma metáfora mesmo do Pequeno Príncipe. O que quer dizer cativar? Cativar é criar laços. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora na volta às aulas com as crianças. O professor tem que ser o sedutor. Eu vi agora muitos vídeos que muitas escolas retornaram. Eu fiquei muito encantada. Esse trabalho mesmo é um trabalho sem aquela bagagem pedagógica nesse momento. Esse trabalho do retorno, da afetividade, da emoção. Eu vi muito nessas escolas, tá entendendo? Para poder se passar essa turbulência que nós vamos passar. Você concorda, Luciana Ana Ruth, com isso? Sim, escuta e acolhimento. É o acolhimento. Acolhimento. Por isso que eu comecei com o Pequeno Príncipe. Então, agora vamos às perguntas. Yuri, as perguntas. Gorete de Paula, como trabalhar essa confiança para nossas crianças? A gente já é mais ou menos em cima do que a gente vem dizendo. O processo de escuta. Escuta é diferente de ouvir, né? Eu preciso escutar. Quando eu digo que eu preciso escutar, que é diferente, quando eu escuto, eu me interesso por você. Se eu consigo demonstrar para a minha criança, para o adolescente, que eu me interesso por ele, que eu me interesso pela história dele, eu vou conseguir estabelecer com ele uma relação de confiança. Perceba a criança, como é que você, às vezes, a gente tem na sala de aula um aluno super agressivo, que às vezes algumas pessoas nem conseguem chegar perto, ou começam a rotular aquela criança. Aí chega um professor do nada que começa a escutar aquela criança ou adolescente, começa a escutar, só escutar. Ele sente uma empatia, ele sente uma relação estabelecida e ele estabelece uma conexão. E você consegue educá-lo naquilo que é importante que ele aprenda naquele momento. Mas quando você rejeita, rotula, por isso que eu digo que rótulo não é diagnóstico. É isso. Quem perguntou foi Gorete. A questão, Gorete, é que rótulo não é diagnóstico. A gente defende o diagnóstico, porque o diagnóstico salva. Quando eu diagnostico uma criança ou um adolescente de algum transtorno, eu estou salvando aquela criança. Mas quando eu rotulo, eu não estou salvando, estou estigmatizando e eu estou estabelecendo uma distância. Então, como estabelecer confiança, trabalhar confiança? Escutando e sendo empático àquela criança ou adolescente, por aí vai. Maria Virgínia, Luciano, como poderia ser a criação desse espaço de escuta em casa com os jovens? Como eu costumo dizer na clínica, meu filho não gosta de conversar. E aí vamos sair do filho, a esposa com o marido. Meu marido não gosta de conversar. E o marido da minha esposa não gosta de conversar. Porque talvez as pessoas conversem de forma errada. Então, como estabelecer a criação desse espaço de escuta é fazê-lo de forma, eu brinco, né, de forma decente. Se é para conversar, vamos sentar e conversar. Não dá para você estar lavando o prato e aí vamos ter uma conversa. Não dá para você estar se vestindo e aí vamos ter uma conversa. Não dá para você estar fazendo uma comida e vamos conversar. Tem que ter olho no olho também, né, Luciano? Conversar, se é para escutar, que seja de forma verdadeira. Que é você parando, escutando essa pessoa e mostrando que você quer ouvi-la, que você tem interesse em ouvir. E não falar apenas, só escute. Escute. Né? E se eu me abro para esse espaço de escuta, eu não tenho que ter uma expectativa, Maria Virgínia, de quantidade. Eu preciso abrir para fazer outras leituras, porque às vezes até um gesto fala, às vezes uma expressão fala, às vezes sei lá, um choro fala. Então, um abraço fala. Estabeleça esse processo de comunicação de forma decente, como tem que ser, e não aproveitando algum momento alguma coisa. Antes de Yuri colocar outra pergunta, Luciano, eu tenho uma pergunta aqui. 9 meses fechados em casa, o que pode ter acontecido com a cabeça e com a saúde desses alunos?
Mari, pode ter acontecido de tudo, um pouco. De tudo. Assim, sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu tenho, sem entrar em confidencialidades assim, mas eu tenho um aluno autista que está amando essas aulas online. Ele, por ter uma necessidade educativa especial, ele tinha dificuldade no contato com o outro, na relação, então na sala com outras pessoas, com outros alunos. Ele se está vendo em casa, assistindo as aulas dele de forma, né, isolado socialmente. Então, para ele, por exemplo, o processo de 9 meses foi o melhor possível. Então, só estou dando um exemplo para você perceber que tem crianças, adolescentes que passaram por esse processo de forma tranquila, tem crianças e adolescentes que passaram por um processo de sofrimento, porque pode ter acontecido coisas na família dele. Então, a melhor coisa é escutar e acolher como ele está vindo. Simone está perguntando, como acolher essa escuta? Como é que... Parece uma pergunta óbvia, né, Simone? Como é que se escuta alguém? Como é que você escuta alguém? Como é que você acolhe essa escuta a alguém? É você estando ali. Se eu estou conversando com você, Simone, se eu estou aqui dialogando com você, mas eu estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou daqui a pouco botar o carro para consertar, ou daqui a pouco eu vou ter que ir no banco pagar uma conta, eu não vou estar nem no banco, nem aqui com você. Então, a escuta se estabelece quando eu estou aqui te ouvindo, e aí eu estou te ouvindo. Eu me interesso por que você está falando. Né? E aí é diferente. E fazer uma coisa com a cabeça em outra é ansiedade. Vamos tratar primeiro a ansiedade. Para depois fazer a escuta. A questão de empatia. Enquanto Cláudia, nossas crianças de hoje serão adultos mais fortes amanhã? Eles já estão sendo fortes hoje. Eu não tenho que pensar numa... Porque, assim, eu volto a te dizer, eu trabalho muito isso na clínica, essa desconstrução do processo de ansiedade. Primeiro que, não quero chocar ninguém, mas futuro não existe, o que existe é o agora. Então, não fico pensando nessa criança se ela será o adulto mais forte amanhã. Hoje ela está sendo forte, hoje ela está sendo ética, hoje ela está tendo a compreensão humana, hoje meu filho, minha criança já consegue perceber o mundo de forma mais empática? Sim, então amanhã ela vai ser esta pessoa mais forte, melhor amanhã. Você não tem que educar o seu filho para o amanhã, você vai educar o seu filho para a vivência do agora, porque ele está vivendo agora. O amanhã pode não existir. Então não se dá, vamos educar para o futuro. Não, você educa para agora, porque agora ela está passando por uma pandemia. Pode ter outras pandemias, mas pode nunca mais ter uma pandemia. Enfim, não sabemos. Então, essa criança precisa ser um adulto forte hoje, tá bom, Cláudia? Pergunta da enquete do Instagram. Muitos adolescentes em estado depressivo por falta de convívio social, principalmente na escola. Como lidar com esses jovens em casa? Principalmente, trabalhar com ele as frustrações. O que leva a gente, ao jovem, ao sofrimento, todos nós, na verdade, é pisar, Mari, sobre terreno movediço. É você não saber o que você tem de concreto. Quando as coisas são estabelecidas, por exemplo, quando começou a pandemia, a esperança era que voltasse daqui a 3 meses. E ficamos naquela, alimentando aquilo. Isso é um processo de ansiedade, de sofrimento, essa angústia do que vir a ser. Chegou um momento que se percebeu que não ia voltar mais. Isso é o que nós temos. Então, essa criança, esse jovem, ele precisa entender que essa é a realidade, esse é o contexto que nós temos possível. Eu preciso aceitar essa realidade. E, na medida do possível, se eu estou falando em estado depressivo, eu preciso procurar um profissional. Depressão é uma doença. Assim, esse estado depressivo precisa ser avaliado. Que estado depressivo é esse? Buscar uma ajuda profissional de escuta. Porque a demanda, a angústia dele, que você fala porque não está convivendo com os amigos, não necessariamente pode ser só isso, pode ter outras questões envolvidas nesse processo. Então, não dá para a gente sair rotulando. E se é um estado depressivo, a gente precisa buscar
ajuda profissional, para se entender que essa é a realidade que está se vivendo, é a que é possível. Não é mais amanhã, o futuro. E aí deixa de viver esses 9 meses depois de viver? Paulo, a gente só tem uma pergunta, 2, o nosso tempo eu acho que está acabando, então vamos responder essa pergunta. Podemos dizer que essa escuta será um processo de recepção de tempestade de emoções? Geraldo Júnior, Roberto está perguntando, Lu. Podemos dizer que essa escuta será um processo de recepção de tempestade de emoções? Sim, sim, sim. A gente precisa estar preparado para essa tempestade, porque, sim, de fato, pode ser uma tempestade de emoções, Geraldo. Geraldo, quando você se abre para a escuta, você tem que estar preparado para se molhar mesmo, para que vai vir uma chuva e você tem que se molhar. Então, não dá para você abrir um espaço de escuta e você usar uma sombrinha, um guarda-chuva, e você se esquivar da chuva. Quem está na chuva é para se molhar. Então, sim, pode ser. E se eu estou aberto a esse espaço de escuta, eu preciso estar aberto a me molhar também. Então, acho que nós vamos encerrar a pergunta agora. Eu acho que nosso tempo está acabando. E eu penso assim, se por exemplo, se a educação for tratada com todo o respeito, for prioridade, então eu acho que essa pandemia vai ter um salto positivo, como ela merece. Eu acho que a educação tem que ter um outro olhar. Então, antes de terminar, eu quero convidar todos para no dia 4 de março, no dia 18, não vamos ter a palestra, porque é o carnaval, terminando o carnaval. Então, 4 de março, nós voltaremos com o nosso segundo ciclo de palestras. Nós temos Cuidando da Criança, o tema é Cuidando da Criança e Adolescente. E a natureza? Onde fica? Então, nós temos a palestrante, que é a Dite Barbosa, diretamente do Chile. Ela é brasileira, mas ela reside atualmente no Chile. E nós temos a nossa querida também mediadora, Simone Tartucci. Então, queremos convidar todas, agradecer também a participação de hoje. E para homenagear vocês, eu não podia deixar de trazer nada. Eu trouxe para vocês a rosa que cantou o Pequeno Príncipe. Oh, a gente é plenamente responsável por aquilo que encanta. Então, vocês encantaram, e nós somos responsáveis por nossas crianças, por todos os adolescentes, os jovens, que nós educamos. Então, a rosa do Pequeno Príncipe para a Ana, outra para a Luciano. E ele Obrigada por esse carinho, para vocês. Marinelli. Então, a palavra final de vocês. Agora, a palavra final de vocês, com vocês. Obrigada, nossa presidente. Obrigada por esse movimento da Montessori para Famílias, que tem crescido bastante. Espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo. Agradeço a presença de todos, agradeço a Luciano por ter se disponibilizado, a gente ter conversado aqui um pouco e nos colocamos, né, à disposição para qualquer outra conversa em nossa escola, conversando conosco, né, e que tudo saia da melhor forma possível e que as crianças possam voltar o mais rápido possível para as aulas presenciais, né? Obrigada, Marina. Luciano, com você. Eu que agradeço a oportunidade, a gente conversar é sempre importante. Agradeço demais a você, Ana, como a vida é interessante, a gente, né, estabeleceu uma relação lá atrás, uma parceria profissional, e anos depois a gente está aqui conversando sobre emoções. Marinelli, a mesma coisa. Eu me sinto grato e é muito gratificante poder estar aqui conversando com vocês em um outro momento da minha vida. Dizer que, enfim, me coloco à disposição também para ajudar mais no que for preciso. Espero que tenha sido esclarecedor de certa forma. O que não ficou claro, quiser me mandar perguntas, eu conversar ou ligar, a gente pode sim ligar e conversar em outro momento. Eu estou à disposição de vocês
porque também eu aprendi muito, na verdade. Eu aprendo mais do que, enfim, ninguém ensina nada, eu aprendo nesses momentos. Obrigada a todos, a todas. Boa noite. Esperamos que vocês tenham tido momentos prazerosos e gratificantes. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Mara. Boa noite. Boa noite.